Entrevista. O comportamento agressivo de pais torcedores pode gerar um ambiente desconfortável para os filhos e para outros jovens. Esse mau exemplo pode resultar em violência física e desrespeito dentro e fora dos ambientes de competição. Nós tivemos, no último fim de semana, um caso aqui em Caruaru, onde mães se pegaram no tapa, literalmente, outras pessoas se envolveram, os filhos viram e foram defender os pais, enfim, uma confusão generalizada que foi parar na delegacia. Então, a gente vem falando sobre esse assunto durante toda a semana, a gente já fez uma abordagem do ponto de vista psicológico em relação a esses maus exemplos e a gente também falou que o Conselho Tutelar estava de olho nessa história, porque não é um caso isolado. Esse aí as pessoas partiram para agressão, mas na maioria dos jogos a gente vê um show de mau exemplo, de xingamentos, de gritos com os próprios filhos para cobrar aí um resultado no jogo. Enfim, para explicar para a gente quais as penalidades que os pais podem sofrer com esse comportamento agressivo com os filhos e outros menores, a gente conversa aqui no estúdio da Rádio Cidade com os conselheiros tutelares, o Josué Ferreira e também o Nivaldo Júnior. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à Rádio Cidade para a gente falar sobre um tema preocupante e bastante atual. Inclusive, a gente falou essa semana que lá em São Paulo os pais estão proibidos de acompanhar os jogos. Aqui também os campeonatos de base, o Campeonato Pernambucano de Base, que a gente falou agora há pouco, da vitória do Porto. Os pais também não podem participar quando esses jogos são realizados em centros de treinamento, porque ficam mais próximos dos atletas. E é algo que a gente precisa falar, Bom dia, Josué. Bom dia, telespectadores da Manhã Cidade, Vitor Araújo, Renata Torres, mais uma vez representando o Conselho Tutelar, não só para falar da atividade do Conselho Tutelar, mas dessas cenas que nós vivenciamos nos blogs, do total desrespeito a quem está na plateia, desrespeito aos filhos e também desrespeito aos professores, à torcida que estava lá. O que foi publicado nos blogs foi umas vias de fato desnecessário, um péssimo exemplo dos pais. Nivaldo, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Vitor, bom dia, Renata. Prazer novamente estar aqui, ao ouvinte da Rádio Cidade. E é um fato preocupante porque a gente vê tanta essa questão de violência psicológica, violência física, e quando tem um direito da criança e adolescente, que é a educação, a cultura e o esporte, em vez de os pais serem exemplo e trazer os seus filhos para esse ambiente, começa a colocar os seus filhos em situação de vulnerabilidade e com a educação errônea, onde ele vai ter um comportamento diferenciado numa convivência comunitária e até mesmo na convivência familiar também. Muito bem. Quando a gente fala sobre o trabalho do Conselho Tutelar, o que vem à nossa mente de imediato é crianças em situação de rua, em estado de vulnerabilidade, ou crianças que são vítimas de violência doméstica, mas a gente sabe que o trabalho do Conselho Tutelar é bem amplo, vai bem mais além que isso. E quando a gente fala sobre esse caso em específico do último sábado, e aí a gente vai para os comentários de redes sociais, as pessoas falam, se fosse um pessoal com menor poder aquisitivo, estava todo mundo em cima, mas como envolvem aí colégios particulares, colégios conhecidos, tradicionais de Caruaru, vai ficar por isso mesmo. E não é assim. Realmente não é assim. É importante a identificação e o encaminhamento para o Conselho Tutelar, para a gente que aplica as medidas protetivas cabíveis. O Conselho Tutelar é um órgão de garantia de direito. A gente e a população tem que entender que o Conselho não tutela a criança e o adolescente, mas a gente tutela a garantia desse direito. Então, se houver a violação dessa garantia, tem que ser informado ao Conselho para que a gente chame esses responsáveis para poder fazer ou uma orientação, ou uma advertência, ou se através do acompanhamento familiar, se a gente perceber que existe uma situação de violência física familiar, a gente comunicar também uma notícia de fato ao Ministério Público. Isso, e eu tive o cuidado de checar até o dia de ontem, nós não recebemos nenhuma denúncia, via Disque 100, porque
está evidente que a violência psicológica já ocorreu. E na sequência teve a violência física. Eu vi vídeos de que pais partem para agredir os atletas e o atleta para defender os pais. Mas até a presente data nós não recebemos nenhuma denúncia, seja anônima ou via Disque 100. Tem que ser provocado o conselho, então? Isso, porque mesmo a gente identificando alguns personagens, né, porque nós somos da cidade, nós conhecemos os atletas e especificamente eu e o Nivaldo somos pais de atletas. E a gente vivencia isso, a gente está lá na torcida. E a gente vê aquele peso que os pais trazem para os atletas, né? A base mesmo, atleta de sub-12, sub-13, sub-15, estão cobrando profissionalismo. Então tem aquela carga toda, né? Tirando da parte de conselheiro, eu também sou árbitro da liga. E eu vivencio isso, o que a gente escuta, o que os pais dizem de xingamento, racista, tudo na plateia. Muitos atletas estão sendo expulsos na substituição, porque ele não gostou de ser substituído, porque o pai diz, não substitua meu filho. Então ele diz, um xingamento está sendo punido na substituição. Então, via conselho, a gente não recebeu nenhuma denúncia ainda. Só para entender, Josué, esses atos racistas, essas palavras racistas, são ditas pelos atletas ou pelos pais? Pelos pais ao atleta adversário do seu filho. Cometimento de crime. Isso. E a gente escuta, está na arbitragem, escuta, não consegue identificar o pai, mas a gente escuta na torcida. Aquele pai que não gostou que o filho tenha perdido o jogo, perdido a jogada. Então ele diz um xingamento com aquele atleta que ele acha que é adversário do filho. Gente, é muito sério, é muito sério. E é aquela história, né? A gente fala muito sobre a violência nos estádios, né? Nos jogos de futebol, e a gente sabe que isso tem uma origem. Isso começa muito antes e resguardado na frase, isso é coisa de jogo, né? É o que a gente escuta muito. E não pode ser assim. Não existe um estádio, um mundo paralelo, onde não tem lei, onde tem respeito, onde as pessoas fazem o que querem. E, em especial, sobre os jogos de crianças, né, a gente ouve realmente de tudo. Eu confesso a vocês, toda vez que a gente fala sobre esse tema aqui, eu sou muito enfática em relação a isso. Eu, durante muito tempo da minha vida, eu não consegui acompanhar os jogos dos meus filhos, são 2 atletas, e por causa do trabalho, da rotina do trabalho. E eu confesso que eu sentia muita vontade, assim, eu só via quando o Mário fazia os vídeos, né, e não tinha o prazer de acompanhar. E quando meus horários mudaram mais, que eu passei aí, como foi decepcionante para mim, Vitor, assim, de eu me sentir mal naquele ambiente, assim, porque são adultos que falam o que querem para os filhos, xingam os outros atletas, né, dizem o que querem com os técnicos, não é para substituir meu filho, esculhamba técnico, o juiz nem se fala, em um ambiente que seria de formação de caráter, de cidadania, de aprender a perder e a ganhar. Xingamento e a gente, de pais com pais, eles também se desentendem nas arquibancadas. Né? E a gente não vê, né, nada disso na prática. Na teoria o pessoal fala, é a formação do atleta e tal, mas na prática a gente não vê isso. E as autoridades precisam ficar atentas e talvez se unir numa força-tarefa, Conselho Tutelar, Secretaria de Infância e Juventude, a Ministério Público, a Tribunal de Justiça, para que haja um trabalho mais eficaz. A própria federação, né, nesse caso aqui do Campeonato Pernambucano de Base, que não está mais permitindo, porque senão não tinha como ter jogo, tem que ser um trabalho de força-tarefa para punir essas pessoas. E tá lá quando o pessoal estiver xingando, chegar lá perto e dizer, olha, sabe se está infringindo uma lei, você pode ser penalizado, puxar as orelhas, porque isso não vai acabar bem, gente. Não vai. Esse caso do sábado aqui, foi uma briga em cima de uma arquibancada, tinha idoso envolvido, você empurra alguém, você bate uma cabeça, uma pessoa morre num momento de descontrole emocional das pessoas, e a gente fica pensando, o que a gente está vivendo? E fica por isso mesmo? Não pode. A gente fica preocupado porque a gente já assiste os campeonatos de torcida única, né? Com os adultos jogando e torcida única. E agora, na base, a gente já começa a pensar nessas situações, onde era um ambiente que eu estou ensinando meu filho, viver em sociedade, ter a sua educação, eu estou trazendo ele para um ambiente violento, um ambiente em que tem um comportamento diferente, e daqui a pouco a gente está fechando até as portas para os meninos jogarem sozinhos, né? E a gente também tem que se preocupar tanto como conselho, como pai, com nossos filhos, de
muitas vezes a gente pensa, meu filho sofre a violência, mas se meu filho estiver praticando a violência também, né? A gente só começa a olhar só por um lado, mas a gente tem que ver o outro também, de chamar o meu filho e dizer, meu filho, a situação que aconteceu, você tem que fazer desse jeito, você tem que ter o respeito, você tem que ter educação, mesmo se alguém veio lhe agredir, você tem que ter um comportamento diferenciado. E aí não se faz isso e começa a gerar uma violência dentro da própria ambiente de esporte. E vem a grande preocupação também, Renato, porque se num ambiente público se existe a situação, quanto mais num ambiente familiar, que estão todos trancados, né? Qual é o exemplo e como eu estou tratando meu filho? As violências psicológicas, as violências físicas, as cobranças de ser um atleta, de ganhar a qualquer preço, sabe? E a vida não se cabe assim. Então é necessário que quando se perceba, a gente costuma dizer assim no conselho, quando tiver, não precisa o fato ocorrer, se você tiver a suspeita de que existe um tipo de violência psicológica ou uma violência física, que se comunique ao conselho, sabe? O conselho não foi criado para tirar filho de pai e de mãe, foi para tentar organizar e garantir esse direito da criança e adolescente, né? E muitas vezes a gente tem que chamar essas pessoas para poder conversar e mostrar aos pais que ele é que está violando os direitos dos filhos dele. É ele que está induzindo o filho a tomar um caminho que lá na frente vai criar uma situação delicada, que ele vai ter que procurar o conselho ou até o órgão de segurança pública, porque foi ele que provocou isso. Então é de extrema importância que a população participe nisso também. Denuncie ao conselho. Se tiver suspeita, denuncie ao conselho. Para entender na prática, para essa situação específica, até agora não houve provocação, mas estamos aqui, as pessoas podem fazer essa provocação. E é um fato público, agora todo mundo, né, fala sobre isso. Caso o conselho seja provocado, qual é o procedimento? O que cabe numa situação como essa para esses pais? Em sendo provocado, identificando, a gente vai notificar, inclusive as instituições, né, para que tenha uma campanha massiva a respeito disso. Por quê? Nós brasileiros ficamos consternados quando Vini Júnior sofre aqueles xingamentos. E quando a gente está indo para as quadras, a gente está fazendo igual. Então, como conselho, se chegar para a gente, como não tem nenhuma, após a reportagem, Disque 100, ou ligue, ou Disque Denúncia, que a gente vai identificando, vai notificar os pais, os responsáveis, para, no mínimo, eles serem advertidos. No mínimo, serem advertidos, né? Tem um acompanhamento com as equipes multidisciplinares. Eu tenho aqui também uma questão, Josué, aproveitar já que você é árbitro da Liga, qual é a orientação em situações como essas para o árbitro? Uma vez que aconteça ali um xingamento, né, com o cometimento de crime, como o caso do racismo que você reportou, ou uma situação de desentendimento, uma incitação à violência ou ao desrespeito à autoridade, porque às vezes está ali o pai reclamando do árbitro, o filho vai replicar aquele comportamento e desrespeitar a autoridade da arbitragem. Qual é a orientação? É parar o jogo? O que faz? A orientação do presidente da Liga é que o jogo para enquanto o pai não for retirado do ginásio ou do estádio, o jogo não recomeça. Já vi várias vezes. Tem polícia, segurança nesses jogos? Para começar um jogo desse, tem que ter alguém para cuidar da segurança? No caso do Veracruz, que o campo é fechado, então os jogos classificatórios não tem policiamento. Nas finais, sim, requer um policiamento, mas a recomendação é, de imediato o jogo para, enquanto o pai não for retirado, aí o jogo não recomeça. Então a gente está falando que tem muito torcedor, então aquele pai se sente envergonhado e ele para os xingamentos, mas de imediato a recomendação é parar. E também o trato com o atleta. Nós, árbitros, também temos que entender que ali está um atleta em formação e não um atleta profissional. E tem árbitros que não têm esse entendimento. Então, tem uma reunião com os árbitros para que a gente seja um esporte de formação. Então, a gente está formando o cidadão. O trato também. Na hora que eu sou educado com o atleta, ele também vai ser educado. Né? Então, a recomendação é, começou o xingamento, para o jogo enquanto o pai não for retirado do estádio. No caso da Liga Escolar, né, todos os dias a organização enviava para a gente os resultados e lá no finalzinho tem alguns detalhes sobre os atletas que foram chamados a atenção. E aí eles estão lá, não tem o nome, né, claro, porque são menores, tem as iniciais e aí tem dizendo o que foi feito em relação a ele. E em casos, né, mais graves, se pede ao colégio do atleta que eles respondam por escrito, em ofício, o que vai ser feito em relação àquele atleta, né, que teve essa atitude antidesportiva. Aí vai ser analisado pela Liga Escolar para ver se esse atleta pode participar no ano seguinte. Tem alguma punição específica para os pais, não?
eles também podem ser penalizados no âmbito da liga? Aí teria que ver o regulamento da liga, né? Cada campeonato tem o seu regulamento, mas de certa forma o atleta será o punido, ou a equipe, né? No caso mas o atleta pode ser punido pelo comportamento do pai? Não o pai, até o momento que a gente sabe é que o pai ele é convidado a se retirar. A partida ela é suspensa e se aquela figura não se retirar, não tem continuidade. E aí, honestamente, eu tenho que perguntar aqui aos organizadores o que é que acontece no próximo jogo, no próximo ano, né? Mas ele sai. Porque alguém com um comportamento como esse poderia ser banido, e tem alguns reincidentes, viu? Tem uma o caso da reincidência deveria gerar banimento. Tem uma figura conhecida aqui, né, que quando ele está no jogo, quando é o colégio do filho dele está no jogo, a gente já espera o espetáculo dele, né? E em um desses jogos que eu presenciei, ele foi para cima do árbitro e o filho que estava puxando o braço dele para tirar o pai daquela situação. Já pensou os papéis completamente invertidos? Péssimo exemplo. Né? E a gente vê muito isso, infelizmente. Eu acho que a gente poderia avançar nesse sentido, pensar no banimento, né? Um indivíduo como esse demonstra um total descontrole, ele não pode estar num lugar como aquele. No caso da liga, né, nos jogos, eu sendo da liga, entraria em contato com os envolvidos, as escolas, para que fizessem uma campanha. Enquanto não fizesse essa divulgação, não competia. Porque quando pune o coletivo, aí começa a ter uns ajustes. Porque puniu o atleta, mas e o péssimo exemplo que ficou? Né? Então, eu acho que isso é uma questão importante para a gente comentar, né? Qual é o efeito para a vida prática desse jovem que tem que puxar o braço do pai completamente descontrolado? Para tirá-lo de uma confusão. Ele está mais equilibrado de quem deveria estar passando equilíbrio. Qual é o efeito disso para a vida prática desse jovem? Eu tenho um exemplo, meu filho jogou contra o filho de Renata no Society. Eles começaram a ganhar de 1-0, o Diocesano virou o jogo, ganhou. No final, meu filho vai lá e abraça o goleiro que queria fazer o gol. Isso é a coisa mais linda que tem. Terminou o jogo, acabou. No ano seguinte, eles podem ser atletas do mesmo clube. E os pais não entendem isso, rivalidade. Aí você escuta o pai dizer que vai pegar o atleta lá fora e você, como pai, está ali ouvindo, não sabe o péssimo exemplo. Já tem um jogo que a gente parou porque os pais estavam brigando e a gente reúne todos os atletas no final do campo e explicou a eles que aquele era um péssimo exemplo dos pais, que eles não se contaminassem com aquilo. Mas aí nós temos um outro crime, né, Neivaldo? Se o pai está na arquibancada e ele diz que vai pegar lá fora o atleta que está jogando contra o filho dele, é crime de ameaça. Isso é crime de ameaça. Isso deve ser comunicado ao órgão de segurança pública para poder investigar, né? Isso é uma ameaça até a criança e adolescente, no caso. Então, tem que ser feito. A grande questão é a gente não se acomodar com o que está acontecendo, sabe? Eu acho que o mal nosso é esse, de a gente não querer se expor no sentido de dar um basta, né? Se a gente tem uma coisa tão linda que é o esporte, né? A gente lembra da nossa infância, de quando a gente era adolescente, quando era criança, que é uma coisa mágica a gente estar com o esporte. Hoje em dia o esporte está se tornando uma coisa profissional. As crianças de 8, 9, 10 anos de idade são tratadas muitas vezes pelos pais como uma máquina de futuro para poder ser um jogador profissional para ganhar dinheiro, né? Não se percebe que aquilo é a infância dele, aquilo é o momento que ele vai construir as amizades, as relações, os seus momentos afetivos, né? Então a gente tem que se perceber disso, as memórias afetivas, a gente tem que se perceber disso, que nosso filho está em construção, né? E a gente tem que fazer parte como pai e não como um empresário, que muitas vezes se faz. Lógico que a gente quer o melhor para o filho da gente, mas a gente percebe, eu estou até encantado, porque meu filho, aos 13 anos, descobriu o basquete, que eu joguei basquete na minha infância e digo com muito orgulho, fui campeão cararuense em 1989. Faz um tempinho. E aí a gente faz caminhada, fica o tempo todo, pai, me conta suas histórias, me compra uma bola de basquete, né? O filho mais novo que era musical, Renata, por causa da mãe, né? E eu tinha essa angústia, porque puxava a mãe, mas não puxava o pai no sentido de esporte. E agora ele está vindo para próximo. E aí eu vou transformando nele, mostrando a ele o valor do esporte, do que as amizades que eu fiz, na construção da minha personalidade, da minha cidadania, da minha saúde física, sabe? De se tornar uma pessoa melhor através do esporte, né? Agora, os pais, muitas vezes, quando estão indo para esses jogos... Disciplina, perseverança, resistência, superação. O esporte tem muito a ensinar, né? A sociabilidade, né? Relacionamento. O que a gente observa, né? Não no caso de campeonatos escolares e tal, mas nesses campeonatos que tem as escolinhas, as escolas de base,
é que muitos pais botam a expectativa, muitas vezes financeira da família, naquela criança, né? Muitas vezes o pai não conseguiu ser o atleta que queria, e aí despeja essa responsabilidade na criança. Projeta na criança, ainda vem a questão da questão financeira, enfim. E aí é uma cobrança que o negócio que deixa de ser divertido, porque até uma certa idade, nós estamos com especialistas aqui, é uma diversão, né? Não é para ser uma obrigação. A partir do momento que a criança entende, não, é isso que eu quero, eu vou treinar para isso, é o meu objetivo, mas isso demora um pouco para essa maturidade, para esse atleta chegar, né, José? E tem aquela cobrança. O campeonato de base, eu vi nos CTs, né, de treinamento, os pais com cooler, bebida alcoólica, então ele já começa antes, o esquenta dele, quando começa o jogo ele está embriagado. E isso é permitido? Por isso a proibição agora. Não é permitido. Não é permitido. Muitos levam escondido. Eles camuflam, a gente da arbitragem vê isso, aí a gente não tem o controle que você sabe que a pessoa está bebendo ali, né, que está olhando, né, mas a maioria entra escondido. Aí nós pais, quando está assistindo o jogo, né, o nosso filho só recebe falta, ele não faz falta. Esse é que é o detalhe. E o juiz sempre está roubando. Exatamente. Sempre está ali roubando. Né? Então a gente, como pai, tem que dar. A gente é espelho. E com base nas imagens, o péssimo exemplo. Pais, sejam o espelho dos seus filhos. Eu estava aqui pensando no seguinte, além dessa questão de empresariar os filhos, projetar neles aquilo que você não fez, que gostaria que ele fosse o que você não foi, ver um futuro financeiro. Eu acho que tem outros 2 pontos também que é importante a gente abordar. O primeiro o pai está ali o tempo inteiro na vida dele, cotidiano, a gente não sabe o que cada um está vivendo, suas angústias e dificuldades. Talvez estejam vendo, a exemplo do que muitos fazem nas competições profissionais, aquela oportunidade ali de um jogo de jovens, como uma espécie de válvula de escape, né, para soltar ali toda a sua frustração, todos os palavrões, enfim, como se fosse uma espécie de momento para você tirar, né, o peso das emoções que você viveu durante a semana, por exemplo, que você não pôde, né, xingar alguém ou reclamar de alguma situação. É preciso saber que aquele não é o ambiente para isso. E um outro ponto também, às vezes me parece que tem algumas pessoas que não conseguem entender as coisas de jogo. Né? A Renata falou, isso é coisa de jogo. De jogo é contato, competição, derrota, vitória. Isso é coisa de jogo. Né? Parece que tem pai hoje em dia que acredita que o filho só pode ganhar. E aí trabalha isso em vários campos. Se o filho pede, dá. Se o filho quer, toma. E se disputa, tem que vencer. Mas não é assim. Às vezes você não tem para dar, não pode dar ou não é para dar. E na vida não só se ganha, se perde também. Né? Aprender com a frustração, né? A vida mais bate do que alisa, né? E a gente vê uma geração que não sabe lidar com frustração. Perfeito esse comentário, né? A gente tem que entender que os filhos da gente vão ter as vitórias dele, vão ter a derrota também. E na derrota que vai se construir o caráter de uma criança, de um adolescente, né? E é por isso que é necessária a participação do pai nesse momento. Porque a gente, quando é criança ou adolescente, que a gente tem uma derrota, é frustrante para a gente, né? Mas se a gente tiver a referência de que aquilo é um momento passageiro de aprendizado, a gente vai enveredar para um caminho totalmente errado, né? De querer sempre ganhar, de querer usar artifícios diferentes para conseguir a vitória. Né? Então, é de extrema importância a participação para isso aí, de entender ao filho que a vida é dessa forma, no esporte, no dia a dia, na sua construção de amizades, que vai ter momentos de namoros quando eles crescerem, né? Que vai ter momentos que você vai se frustrar e momentos que você vai ter alegre. E nesse momento de frustrar, você não pode perder o seu caráter e sua educação que você teve durante a sua caminhada. Né? Mas a busca do financeiro, a busca da perfeição, muitas vezes a gente esquece de como educar os nossos filhos, né? De como trazer para eles que a gente também já errou, que a gente também vai errar, mas que esses erros sejam uma coisa involuntária e não seja uma coisa proposital para se adquirir alguma coisa. Então a gente tem que pensar muito nisso, refletir muito com essa situação. Eu tenho 2 atletas, né? Eu tenho um de 20 que é atleta do judô, faixa preta de judô, e o outro é de futebol. E eu digo a eles, se você vencer, é meu filho. Se não vencer, continua sendo meu filho. E eu vejo muitos pais cobrando,
no campo, porque eu paguei uma inscrição tanto e você não jogou nada. Eu comprei uma chuteira e você não jogou nada. Então a gente vê essa cobrança. Então o atleta ele já entra com aquele peso de não decepcionar o pai. Aí o pai, com aquela carga todinha, começa fora do campo, xingando na quadra. Então a gente tem que ter esse cuidado, que a gente está formando. O esporte é a inclusão. A inclusão, né, pode levar o atleta a andar o mundo inteiro. Mas a gente tem que ter... E o pai sabe quando o filho é o atleta mesmo. A gente sabe. Não, ele leva jeito, né? A gente usa esse termo, ele leva jeito. E tem pai que insiste, porque eu queria ser um atleta, eu não fui, e meu filho tem que ser. E tem que permitir que ele tome a decisão, né? Você pode ajudar, apresentar, mas quem toma a decisão é o filho, não é você. Não é porque você gostaria que ele tem que fazer, ele toma a decisão. Quando ele tiver a condição de fazer, ele toma a decisão. E o que a gente vê muito também, principalmente em relação às escolinhas, os campeonatos, os meninos pagam uma taxa para participar, né? E aí o pai chega, não, eu paguei, meu filho tem que jogar. Calma, tá certo que a gente vai vendo ali, se a partida tá mais fácil, você vai botando os outros atletas, se a partida tá muito difícil, não dá para todo mundo jogar. Na Liga Escolar eu vi nas finais, né, eu vi um momento que o filho chegou para o pai e disse, mas eu não joguei. Aí o pai disse, mas filho, veja, estava muito difícil a partida, a gente tinha que ter um jogador da mesma posição que você, um pouco mais experiente, né? Mas não vai faltar oportunidade, então falta isso. Né? Não é que eu paguei, eu tenho que jogar, eu tenho meu filho. Você pagou para ele participar. Se vai jogar ou não depende da circunstância do jogo. Mas, exatamente, Vitor. Mas onde é que o que é que a gente vê também, né? Aí isso é um comportamento de um pai com a tem aí daqui a pouco o filho está adolescente, entra na universidade e aí tem... Eu tenho que passar porque eu paguei. Tem um problema na universidade particular e aí o pai chega com o filho pegando pela mão e eu pago a mensalidade da faculdade e tem que acontecer isso. Sabe a gente despreparada criando gente e parece que não tem salvação, né? A gente precisa conversar sobre isso. O que é que está acontecendo? E tem um engano, Renata, que está no esporte profissional de alto desempenho e que contamina a base. Sempre que você aponta como responsabilidade pelo seu insucesso um terceiro, você perde a oportunidade de reconhecer suas limitações, trabalhá-las, se preparar melhor, superar as adversidades e vencer no futuro. É preciso saber por que se ganha, é preciso saber por que se perde. E a gente não só perde porque está todo mundo contra a gente. Sempre que você vai para um jogo e parece que sempre o árbitro está mal intencionado, ele sempre está contra você. Né? Alguém favoreceu o adversário. Esse torcedor é muito mole, né? Porque o cara só rouba pro time contra o dele. É preciso pensar, olha. O problema é esse torcedor. É preciso pensar, antes de você tentar, eu acho que isso vale muito a pena para as pessoas pensarem isso. Antes da gente pensar em quem influencia as nossas derrotas, vamos pensar o que eu fiz para contribuir para a minha derrota. Não para que eu me coloque para baixo, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não sei mais fazer. É um balanço, é uma análise. Não, mas eu entendo o que eu fiz de errado, entendo o que eu fiz de certo, entendo o que o adversário produziu. É possível que a arbitragem erre, são seres humanos, os jogadores também vão errar, os pais vão errar, treinadores vão errar, nós vamos errar todos, tá? Mas não é possível você o tempo inteiro estar querendo ver que tem alguma coisa, é sempre uma teoria da conspiração, tem sempre alguém contra mim, sempre contra mim. Então, é preciso pensar meus, nisso. né? Contra mim ou contra os meus. É impressionante. Então, vamos começar a pensar. Antes da gente apontar o dedo para os outros, vamos olhar para a gente, o que a gente fez, o que a gente pode fazer para melhorar. Vamos fazer isso de maneira saudável para a gente recomeçar. Quem perdeu vai ter a oportunidade de ganhar. E quem ganhou sabe que um dia também vai perder. Perfeito. Eu tenho duas memórias afetivas, que isso é a importância na educação dos nossos filhos quando fazem esporte, né? A memória que nós vamos deixar para nosso filho quando crescer. A primeira que eu acho interessante é que o meu título de campeão cararuense, a lembrança que eu tenho maior de todos, foi quando eu estava no banco de reserva e eu encontrei meu pai na arquibancada para ir me assistir, que ele tirou o tempo de trabalho dele, e no meio daquela mudança que eu vi meu pai, eu fiquei orgulhoso que meu pai estava ali. E eu estava num banco, ganhamos o jogo e para que ele trouxe para a minha vida a importância do papel do meu pai. No momento ele foi reclamar porque eu estava no banco, né? Mas eu estava ali. E a outra foi com o Rosimar, que Rosimar uma vez participou do Festival de Música
ganhou no ano, e no outro ano foi participar da final, e a minha que tinha perdido para ela no ano anterior, Rosimar foi conversar com ela e disse, por que tu não bota tal roupa, por que tu não canta dessa forma, e canta desse jeito, faz isso no palco e tal. Aí eu chamei a Rosimar para Rosimar, vem cá, vocês estão concorrendo. Ela disse, não, Júnior, ela não é minha inimiga, não, ela é minha adversária, aqui nós somos parceiros, se ela sair bem, vai melhorar o meu canto também. Então, no mundo a gente tem que estar ajudando o outro também, ele não é meu inimigo. Eu disse, poxa, Rosimar, é um despertar que a gente tem que ter na vida também, né? Aqueles atletas ali são todos parceiros, né? Não adianta ter só um bom, se o resto for tudo ruim, não vai resolver. Porque quando ele chegar em outro ambiente, ele não vai conseguir realizar aquilo que ele realizava. Então, a construção de todos, do coletivo, é que vai fazer o individual, né? Ninguém se ganha jogo sozinho, tem que se ganhar em coletivo. Então, a gente, pai, tem que despertar para isso também. De como eu vou ajudar meu filho coletivamente. A gente não vive sozinho, né? Tem que se respeitar. Existem ambientes de disputa. A gente disputa respeitosamente. Saiu do ambiente, todo mundo bem, todo mundo amigo. Josué Ferreira, conselheiro tutelar, Nivaldo Júnior, conselheiro tutelar também. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Eu que agradeço. E para 2026, nós vamos oficiar a Liga, para que quando tenha o congresso técnico, a gente possa participar dessa palestra e ver e informar quais são as obrigações, né, os deveres e direitos. Porque os técnicos são o termômetro do jogo. Né? Tem técnico que é difícil. Então, esse é um compromisso do Conselho, né, que a gente não precisa ser provocado para isso, né, por ser um órgão autônomo, de noticiar, né, para que eles permita que a gente participe do Congresso Técnico para dar mais esclarecimentos. Agradeço o convite e estamos sempre abertos a discutir assuntos oriundos do Conselho Tutelar. Muito obrigado também pelo convite, Renata, Vitor. É de extrema importância essa participação, de conversar, de dialogar com vocês, com a sociedade. Parabéns pelo programa. Aqui temos também a dupla de zaga da BB aqui, ó. Eu e Josué. São atletas também, né? São atletas tranquilos, né? Já garantimos a medalha de prata. Né, tem um reforço ali, Mário Flávio é um reforço bom. Aí é o craque, é o 10 com a faixa. Muito obrigado. Obrigado, cheio para Rosimar Lemos, aqui que é a esposa do Nivaldo. Vamos, né, que a gente já atrasou, né? Olha lá ali. Olha lá ali.